Daí, galera, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da disciplina superior. Que bom que acabou aquela aula chata de física, aquela disciplina que não serve para... cai, né? Cai, é a disciplina de física, só serve para isso. Valeu, Tatá. Tá vendo? O cara é tão feio que cai a transmissão quando o cara... Ô, Tatá, tem uma coisa... É pelo, tá? Desculpa. Vamos lá então, galera. Hoje a gente tem bastante conteúdo para ver aí. Vamos começar falando da crise de 29. Rapaziada, qual foi o palco da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi travada onde? Na Europa. Logicamente que a indústria europeia, não só pela opção de desenvolver a indústria bélica, mas também pelo próprio fato da guerra ter sido travada na Europa, acabou se desestruturando. Então, o que aconteceu? O mercado consumidor europeu ficou carente de produtos. Quem vai suprir essa necessidade? Os Estados Unidos. Correto? Os Estados Unidos, quando entram na Primeira Guerra Mundial, os homens vão para a guerra. E quem é que vai ocupar o lugar desses homens que foram para a guerra nas fábricas americanas? As mulheres. Então, já temos uma história aí interessante. A Primeira Guerra Mundial foi muito importante para a inserção da mulher no mercado de trabalho americano, tá? Só que quando esses caras voltam, teoricamente, o que deveria acontecer? As mulheres serem demitidas e os homens serem contratados. A moral da época, tá, meninada? Não vai ficar brava comigo. Tá, mas era a moral da época. Só que não foi isso que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos manteve o efetivo feminino e somou a ele o efetivo masculino. Por quê? Porque passou a produzir em 2, 3 turnos. Para quê? Para suprir a carência de produtos que existia no mercado europeu. Rapaziada, em meados da década de 20, os Estados Unidos produzia praticamente 45% de todos os produtos industrializados consumidos no mundo. Os Estados Unidos se encheu de dinheiro, mas ficou com muito dinheiro. E, logicamente, as ações dessas empresas foram para valores estratosféricos. Acontece, gurizada, que na segunda metade, ainda antes da segunda metade da década de 20, começa a recuperação da indústria europeia. E o consumo de produtos americanos na Europa começa a cair cada vez mais, até voltar ao patamar normal. Acontece que os Estados Unidos não desaceleram a produção e começa a fazer o quê? Criar um estoque imenso de produtos. Estoques e mais estoques. Galera, uma indústria vale o que ela vende ou o que ela produz? O que ela vende. Certo? Então a indústria está produzindo e não está vendendo. Teoricamente, o que tem que acontecer com isso? Tem que cair o valor da ação. Certo? Acontece que a especulação deixava o valor dessas indústrias, da ação dessa indústria ainda muito alto. Por quê? Porque nenhum acionista sabia ao certo o que estava acontecendo. E o Estado e o governo americano não via isso? Não via que isso ia dar problema? Claro que via. Então por que ele não intervia? Porque ele era pautado em que ideal econômico? Liberal. No ideal liberal. O que o ideal liberal prega? A não intervenção do Estado na economia. Então o Estado vê, mas não faz nada. O que aconteceu? Quando a especulação não conseguiu mais esconder o que acontecia de fato nas indústrias, não conseguiu mais esconder os estoques, o que todo mundo tentou fazer ao mesmo tempo? Vender as ações. Quanto vale algo que todo mundo quer vender e ninguém quer comprar? Em um só dia, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos caiu 80 pontos. Certo? Começa o que a gente chama de Grande Depressão. Que vai ser resolvido como? Através de uma política intervencionista criada pelo presidente Roosevelt, que a gente vai chamar de New Deal. O que ele vai fazer? Grandes obras públicas, financiamento de indústria para a reconstrução das indústrias e facilitar crédito para o consumidor. Ou seja, eu fazendo grandes obras públicas, eu gero o quê? Emprego. Financiando indústrias, eu gero também o quê? Novos empregos. Financiando a população para consumir os produtos, eu gero o quê? Circulação de capital. Então foi pautado nessas ideias que os Estados Unidos, na década de 30, superou a grande crise de 29.
Show de bola? Agora sim, a crise de 29 foi, né, a Primeira Guerra Mundial já tinha posto o liberalismo em xeque. A crise de 29 mostrou que o sistema liberal, como ele é pregado sem intervenção alguma, não dá certo, né? Então, realmente, o liberalismo entrou numa crise violenta após a crise de 29. Gurizada, ainda no Entre Guerras, a gente vai ter o quê? A formação dos regimes totalitários. Lembra que na última aula a gente viu que a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes e que esse Tratado de Versalhes humilhava a Alemanha, culpava a Alemanha pela guerra, mandava ela devolver todas as neocolônias que ela tinha conquistado, tomava as neocolônias que ela tinha conquistado antes da guerra, obrigava ela a pagar indenizações aos países vencedores, proibia ela de ter exércitos com mais de 100 mil homens, indústria bélica, ou seja, né, o Tratado de Versalhes foi extremamente cruel com a Alemanha. Esse sentimento revanchista, junto com a profunda crise econômica que vai ser implantada na República de Weimar, o que vai acontecer? É o terreno, e o que isso gera? Isso gera o terreno propício para o desenvolvimento desses regimes totalitários. Show de bola, galera? Vamos lá. Quais são as características principais desses regimes? O nacionalismo. O que é esse nacionalismo? É colocar à frente do seu interesse individual o que é bom para a nação. Você não pode pensar em você tem que pensar no que é bom para a nação. Correto? Militarismo, como o próprio nome supõe, não tem muito o que explicar. Corporativismo, o que é isso? O Estado intermedia a relação entre capital e trabalho. Ou seja, tem o trabalhador e tem o patrão, correto? Não há um choque entre patrão e empregado. Por quê? Porque o Estado está aqui no meio. Lembra que eu falei, quando eu dei Vargas isso para vocês? Que os sindicatos eram controlados pelos estados e por... Então, a mesma história. Vargas não criou isso. Na verdade, quem criou isso foi o fascismo. Vargas copiou isso, né? Unipartidarismo, só um partido, né? E a questão do anticomunismo. É nessa questão que eu vou explicar para vocês como, mesmo com o Tratado de Versalhes, a Alemanha se militarizou tanto. Porque, gente, se o Tratado de Versalhes proíbe a militarização da Alemanha, como a Alemanha se militarizou tanto no Entre Guerras? Com a permissão das nações liberais. Com a permissão da Inglaterra, com a permissão da França. Uma permissão, talvez não explícita, mas uma permissão que, por quê? Porque a Alemanha figurava como uma barreira contra o avanço do comunismo. Entendam, a Primeira Guerra Mundial deixou o sistema liberal em crise. E um novo sistema foi implantado aonde? Na Rússia. A partir da Revolução Russa. Qual é esse sistema? O comunismo, que começou a se expandir para a Europa Ocidental. Então, a miséria da Itália, a miséria na Alemanha, fizeram com que o ideal comunista começasse a circular com muita intensidade dentro desses países. E o italiano, o alemão que vivia aqui no Entre Guerras, no comecinho ali da década de 20, antes ainda, né? Em 1919 foi quando foi criado o fascismo e o nazismo. Então, no começo da década de 20, ele vai dizer o quê? Cara, ele tinha uma certeza. Ele sabia que o governo que estava ali não resolveria o problema dele, correto? E sabia também que poderia optar pelo comunismo, como uma revolução, como a Rússia fez. Então, dentro desse contexto, o nazismo e o fascismo vão surgir como uma terceira possibilidade, que ficaria entre o liberalismo em crise, e esses governos que não davam mais conta de resolver o problema social, e esse comunismo que estava avançando. E para quem era muito interessante, e quem foi que financiou isso como o quê? Como um cara que poderia, né, o nazismo, e Hitler apareceu como um cara que poderia dar solução a isso. Entenderam essa questão, rapaziada? Tranquilo, coisa mais querida? Massa. Quais são os principais regimes totalitários que a gente vai ter? Tudo surge com o Fasci Italiani de Benito Mussolini, que foi implantado na Itália. Lembro, Mussolini chega ao poder não derrubando Vítor Manuel. Vítor Manuel, rei da Itália, convoca Mussolini para ocupar o cargo de primeiro-ministro após a marcha sobre Roma. Vou explicar para vocês. O Fasci Italiano, os caras que faziam parte disso aqui eram chamados de camisas negras.
certo? E os caras andavam com o sarrafo no meio da rua e passavam o rodo em todo o grupo comunista que achavam. Passavam o rodo literalmente, descia o sarrafo nos caras, certo? Mussolini organizou esses caras e fez com eles uma marcha sobre Roma, ok? Mostrando a força do partido fascista. Mussolini então é convocado para ser primeiro-ministro e uma vez primeiro-ministro vai implantar a sua ditadura totalitária. O nazismo é um pouco diferente, tá, galera? Porque assim, ó, Benito Mussolini criou o fascismo. O nazismo, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não é fundado por Hitler, certo? Mas é em Hitler que ele vai crescer, certo? Hitler, a primeira tentativa de Hitler tomar o poder se deu em 23, com o golpe da cervejaria, onde ele vai tentar, a cúpula do governo da República de Weimar estava reunida, ele vai tentar derrubar esse governo nesse golpe, porém ele vai ser preso. Durante os anos que passa preso, ele escreve o Mein Kampf. Já ouviram falar nele? Cadê a caneta? Está aqui. O Mein Kampf. Que é a minha luta, que é a Bíblia do nazismo, né? Aonde ele vai pegar as ideias do fascismo italiano e vai somar duas outras. Quais? A crença na superioridade da raça ariana e o antissemitismo. Show de bola? Então, a grosso modo, o nazismo é o quê? É o fascismo somado. A crença da superioridade da raça ariana e o antissemitismo. Todas as características são comuns, tanto ao fascismo quanto ao nazismo. Ok? Hitler, depois que é liberado, né, depois que é solto da cadeia e tal, começa a ganhar muitos adeptos por causa do Mein Kampf. Ganha tanto poder, assim, ele também, aqui tu tem o camisa negra, aqui tu vai ter os camisas pardas, que vão fazer a mesma coisa que os camisas negras na Itália. E ele vai ganhando cada vez mais e mais e mais seguidores, a ponto do presidente Hindenburg chamar para ser o chanceler da Alemanha em 1933, ok? Em 34 Hindenburg morre e Hitler assume o poder, implantando de fato o Terceiro Reich, que é o Terceiro Império Alemão, né? Aquela história, um povo, um império, um líder, que é o que Hitler vai pregar. A partir daí, tanto a Itália nazista, fascista quanto a Alemanha nazista vão fazer o quê, gurizada? Vão começar novamente o seu movimento imperialista. Vão voltar sistematicamente a buscar áreas de influência para os seus produtos industrializados. Qual será o resultado disso? Segunda Guerra Mundial. Acontece, galera, que não é só de nazismo e fascismo que vive o totalitarismo na Europa. A gente vai ter aqui o franquismo na Espanha, inclusive Hitler apoia, né, a tomada de poder e ajuda militarmente Franco a tomar o poder na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, e a gente vai ter o salazarismo em Portugal, certo? São os 4 regimes totalitários da Europa. Maravilha, galera? Vamos para a Segunda Guerra? O que acontece? No expansionismo alemão, esse expansionismo alemão assusta as nações liberais. Essas nações liberais, então, conseguem de Hitler a promessa que ele não iria invadir a Polônia. E o que ele faz? Invade a Polônia. A França e a Inglaterra viram para Hitler e falaram: Hitler, tu me prometeu que não ia para aí, cara. Zarpada aí, brother. E o que ele fala? Vem tirar a gurizão, né? Então, a França e a Inglaterra declaram guerra ao nazismo. É o início da Segunda Guerra Mundial. Galera, entendam, diferente da Primeira Guerra Mundial, que tu tem um período chamado de paz armada, e quando começa a guerra, já tem 2 grupos formados, a Tríplice Aliança com a Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente com Inglaterra, França e Rússia. A Segunda Guerra começa, depois os grupos se formam. Ok? A guerra começa com uma declaração formal de guerra da França e da Inglaterra contra a Alemanha. A Alemanha não declarou guerra contra ninguém. Ela saiu invadindo todo mundo. Declaro guerra contra você, vou te invadir. Não, ela vai invadir pronto. Certo? Entenderam a diferença? Massa. Galera, como Hitler sabia que ia começar a guerra,
antes ainda de invadir a Polônia, ele assinou o Tratado Nazi-Soviético. Gurizada, vocês sabem que eu desenhando é uma desgraça, então não vou nem tentar. Só vou explicar para vocês mais ou menos o seguinte. Alemanha e Itália são as potências centrais, correto? Então tu tem a Alemanha, tu tem a Itália. Maravilha? Do lado de cá tu tem quem? A União Soviética. E para cá tá quem? A França e a Inglaterra, correto? Bélgica, Dinamarca, o diabo 4. O que é o Tratado Nazi-Soviético? É uma garantia que Hitler lutaria daqui para cá. E não se incomodaria com essas fronteiras. E assim que vai começar a guerra. Uma vez que é declarada a guerra contra a Alemanha, que a França e a Inglaterra declaram a guerra contra a Alemanha vai usar o que a gente chama de Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. E vai sair invadindo todo mundo, Dinamarca, Bélgica, França. Hitler vai marchar sobre o Arco do Triunfo, vai imprimir bombardeios aéreos pesadíssimos à Inglaterra, certo? Depois que consegue controlar isso aqui tudo, faz o quê? Invade a União Soviética. Entenderam por que ele fez o Tratado Nazi-Soviético? Para precisar lutar sempre numa frente só. Eu vou para esse lado, domino. Depois que eu dominei, vou para o outro. Show de bola, galera? Aqui, com a invasão da União Soviética, aí a gente já posso colocar aqui os grupos mais ou menos como a gente conhece. Tá? A gente vai ter, então, o eixo formado por Roma, né, que é Roma, Berlim, Tóquio, por Itália, Alemanha e Japão, certo? Roma, Berlim, Tóquio. E a gente vai ter também os aliados, aonde a gente vai ter aqui, a princípio, Inglaterra e França. Porém, com a invasão à União Soviética, a gente vai ter também soviéticos. O que faz os Estados Unidos entrarem aqui, gente? O ataque a Pearl Harbor. Lembra dele? Já ouviram falar dele? Acho que sim, né? Todo mundo já ouviu falar sobre isso aqui. O que é isso aqui, galera? Os Estados Unidos botou uma gigantesca base naval em Pearl Harbor, no Havaí. Pearl Harbor, Havaí e Japão. No mapa, né? Fecha o mapa, brother. Pearl Harbor, Japão. Uma base consideravelmente perto do Japão. Show de bola? Toda vez que a Inglaterra entra numa guerra, quem é que entra na sequência? Estados Unidos. Certo? Japão não é otário. Sabe que... Gente, pensa cá comigo. Pra que você mobiliza uma imensa máquina de guerra? Pra mandar eles pro Havaí surfar? É isso que eles foram falar? Dançar, né? Tocar maculelê? Dançar lá no Havaí? Pra isso que eles mandaram os caras pra lá? Logicamente que não. Os Estados Unidos sabia que ia entrar nessa guerra. Eles estavam querendo um motivo para. E arrumou o Pearl Harbor numa distância que sabia que a probabilidade de sofrer um ataque pesado era muito pequeno. Por quê? Porque ele tinha uma marinha muito grande e os aviões japoneses não tinham autonomia para ir atacar Pearl Harbor e voltar. Então como é que você me explica que Pearl Harbor foi atacado por 300 aviões? Porque eles não voltaram, eles só foram. A tática foi usada, foi dos pilotos kamikaze. Já ouviram falar? Como é que eles fazem? Eles vão, jogam as bombas, depois jogam o quê? O próprio avião, né? Bufo. Então, os Estados Unidos não esperava isso, né? Quando viu aquele monte de avião vindo, cara, os caras estavam tranquilão, porque não estavam esperando um ataque aéreo. Entende o que eu estou dizendo? Pô, foi um ataque ninja, brother. Ninja mesmo, japonês lá, pô, ninjaço. Detonou Pearl Harbor. E aí, os Estados Unidos vai entrar aqui, junto com esses caras. Na verdade, o ataque a Pearl Harbor é em 41. Os Estados Unidos, entre 41 e 44, vai ficar só na Guerra do Pacífico. Vai entrar efetivamente em 44 na Guerra da Europa. Certo? Galera, o que vai inverter o quadro da Segunda Guerra Mundial? Porque assim, até aqui quem é que está ganhando? Até esse ponto quem é que está ganhando? O eixo, né? A Alemanha, o eixo está dando um pau.
Japão está atacando Pearl Harbor, a Alemanha está invadindo todo mundo, está dando porrada em todo mundo. Galera, 3 fatores são fundamentais para a inversão desse quadro. Primeira questão, a vitória soviética em Stalingrado. Show de bola? A vitória soviética em Stalingrado. Que é aonde os soviéticos, os nazistas param de expandir os seus territórios. E, em vez de expandir, agora começam a voltar, né? Retroceder. A capitulação da Itália, ou seja, a derrota italiana, os ingleses venceram no norte da África e subiram pela Itália. Então, a saída da Itália do eixo e a entrada dos Estados Unidos, cara. Soma esses 3 fatores aqui, que aí você vai entender por que a Alemanha caiu. Vamos ver aqui, gurizada. Lembra do Tratado Nazi-Soviético? Os alemães fizeram para não ter que lutar em 2 frentes, correto? Olha como é que ficou a brincadeira agora. Tu tem a Alemanha, os americanos desembarcaram na Normandia, né, no dia aqui, 6 de julho de 44, o dia D, e a partir do norte da França foram em direção à Alemanha. Os soviéticos, depois de ganharem Stalingrado, marcharam rumo ao ocidente. Subindo pelo Mediterrâneo, vinham as tropas inglesas e a tropa americana também. Sabe quem estava lá na Itália também? O Brasil, olha só que legal. Tá? Decisivo na guerra. Rapaziada, Hitler não queria lutar em 2 frentes. Agora ele tinha que lutar em quantas? 3. Não deu conta, né, cara? Então, no dia 1º de maio de 1945, os soviéticos invadem Berlim. Teoricamente, Hitler se mata e os alemães se rendem. A guerra acabou, sim ou não? Não. A guerra continuava no Pacífico. Os japoneses continuavam lutando, sozinhos. Gente, quantas guerras o Japão tinha perdido até a Segunda Guerra Mundial? Nenhuma. Os caras eram ninja, velho. Entendeu? Tudo ninja, tudo psicopata. Eles acreditavam realmente que o imperador era um deus e que era destino deles governar o mundo. Porque, afinal de contas, Hitler é Deus? Não, o meu imperador é. Entende a diferença do troço? Nós vamos liderar o mundo. Aliás, eu sempre fui curioso, né, de saber se realmente eles tivessem vencido, que procó não ia dar, né, velho? Porque Hitler quer ser o dono do mundo, o imperador japonês quer ser o dono do mundo, Mussolini quer ser o dono do mundo, ia ser uma briga de foice ali, né? Mas na história não tem e se, né? Quando o aluno pergunta, professor, e se os alemães tivessem ganho? Eu pergunto, tá, e se a Lucy não tivesse descido da árvore, né? A gente estaria até hoje, né, pulando de galho em galho aí com o nosso rabo pendurado. Bem, gurizada, o que acontece é o seguinte, o Japão continuou lá lutando. Show de bola? Só que assim, os Estados Unidos já tinha percebido que a União Soviética tinha se dado muito bem nessa brincadeira de invadir Berlim. Por quê? Seria responsável pelo fim da guerra, né? Então, dizendo que não queria propiciar mais mortes de soldados americanos, que uma invasão por terra seria extremamente complicada no Japão, os Estados Unidos aproveitou para testar uma nova tecnologia bélica que ela tinha acabado de inventar, né? Então, no dia 6 de agosto de 1945, os americanos jogaram a Little Boy, a primeira bomba atômica, sobre Hiroshima. No dia 9, jogaram a Fat Man, a segunda bomba atômica, sobre Nagasaki. A primeira matou imediatamente 150 mil e outros milhares de radiação. A segunda matou imediatamente 80 mil e outros milhares por radiação. Galera, depois de 2 bombas atômicas na cabeça, o Japão também assinou a rendição. Fim da Segunda Guerra Mundial. Dúvidas, galera? Vamos lá? Só mais alguns toquezinhos para a gente fechar o conteúdo, galera. Olha só. Com o fim da guerra vai ser assinado o Tratado de Potsdam, que vai dividir a Alemanha em 4 áreas de influência. Os 4 vencedores, né? A União Soviética, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos.
Dessas 4 regiões, essas 3 aqui vão se unir e vão formar o que a gente chama de RFA, a República Federativa Alemã, conhecida como Alemanha Ocidental Capitalista. Do outro lado, a gente vai ter a RDA, República Democrática Alemã, conhecida como Alemanha Oriental Comunista, certo? Criação da ONU em 45, depois da guerra. Lembra que aqui é muito importante você ter consciência, ter lembrança dos 5 países membros permanentes com poder de veto do Conselho de Segurança. Quais são eles? Os 5 vencedores da Segunda Guerra. Esses 4 aqui, quer dizer, né? Então, União Soviética, Inglaterra, França, Estados Unidos e China. Certo? Quando a galera, não consigo lembrar, lembra da Segunda Guerra, lembra de quem ganhou a guerra, lembra quem eram os aliados. A doutrina Truman também é bastante importante, ela vai dar início ao quê, galera? Em 47, a Guerra Fria. O presidente Henry Truman faz um discurso dizendo que era necessário combater o comunismo internacional. Aí a gente vai começar a ter a Guerra Fria abertamente. A criação do Estado de Israel, também em 48, como uma resposta ao Holocausto. É muito importante você lembrar dela. Israel foi criado dentro de um território palestino, de maioria islâmica, e a gente tanto sabe que deu problema, que está dando problema até hoje, né? E aí a criação da OTAN, que é a Aliança Militar Capitalista, e a criação do Pacto de Varsóvia, que é a União Militar das Forças Comunistas. Show de bola, galera? Bem, espero que com isso aqui eu consiga ter ajudado vocês no referente à história geral. Essa é a última aula de história geral que eu estou dando para vocês. Guerra Fria e Globalização, o professor Marcelo, que vai entrar nos detalhes. Geografia já deve ter feito, certo? E na aula que vem, eu vou, depois do recreio, eu venho trabalhar aqui mais alguns tópicos de Brasil e República. Show de bola, gurizada? Já já estamos de volta aí.